Senhor. Também, tendo conversado com diversos irmãos nos últimos dias, o irmão ancião em Toledo, também o irmão ancião em Feira de Santana, na Bahia, Toledo, no Paraná, esses irmãos vos saúdam, também o irmão ancião em Caldas Novas, em Goiás, esses irmãos saúdam a todos com a santa paz de Deus. Amém. Ontem estive congregando com os nossos irmãos no Largo 13, em Santo Amaro, onde atende o irmão Tiago da rádio. Aquela irmandade também muito amorosa, qual convido que, sendo possível, quem trabalha em São Paulo possa assistir os cultos presenciais também em Santo Amaro. É uma bênção. O Senhor tem preparado uma irmandade fervorosa naquele lugar. Aqueles irmãos saúdam a todos com a santa paz de Deus. Amém. Vamos ler, amados irmãos, livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Livro de Eclesiastes, o pregador, no capítulo 3, iremos ler do verso 1 ao 8. Glória ao Senhor. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Somente aqui, irmãos. Amém. Palavra que o Senhor nos instrui nesta noite de segunda-feira, onde a segunda-feira é o dia de colocar em prática os projetos da nossa vida. Aquilo que não deu certo, a gente faz planos que a partir de segunda-feira que possa dar certo. Isso é normal, isso é convencional, isso é do ser humano. Só que as barreiras que te impediram nos últimos dias são as mesmas barreiras que te impedem hoje, amanhã. E tem coisas nas nossas vidas, querida irmandade, tem coisas nas nossas vidas que não está nas nossas mãos. Vejamos aqui. Lemos que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de nascer. Você espera, você quer que uma mulher em início de gestação, ela dê à luz? Não. Ela tem o ciclo de gravidez. Ela precisa completar o ciclo dela. Da mesma maneira, há aqueles que por permissão de Deus têm a vida ceifada jovens, por um motivo ou por outro, a qual pedimos a Deus que esta situação seja afastada do meio da nossa querida irmandade no nome do Senhor Jesus. Mas há as pessoas que vivem
longuíssimos anos na terra. Chegam 90, 100 anos e têm uma vida boa, têm uma vida com bastante saúde. A saúde da longevidade, o segredo da longevidade está aqui, ó. Está na sua cabeça. Ser uma pessoa mais relaxada, ser uma pessoa que não quer julgar o teu irmão, confiar em Deus sobre todas as coisas, é um dos grandes segredos para que possamos ter uma vida longa nessa terra. Mas vejamos as pessoas que chegam, que alcançam a graça de uma vida longa ao dia da partida, ao dia em que ele se tornará somente uma lembrança, uma doce lembrança. E passam-se os anos, as pessoas vão se esquecendo de quem foi, mas para os familiares mais próximos, aquela pessoa se mantém viva nos corações e na mente. Mas não tem como. Assim como chegou o dia da partida, tem o dia do nascimento, do ciclo natural. Tem o tempo, irmãos, de plantar, tem o tempo de colher. Aos irmãos que são da agricultura, dependendo da lua em que você planta, você perdeu o dinheiro, porque a plantação ela não vinga, porque tem uma ordem natural da natureza, tem uma ordem natural da força da natureza em que te direciona quando você deve fazer a plantação e quando você deve fazer a colheita, seja da soja, do milho, do algodão, do eucalipto, do arroz, não sei, diversas plantações. Eu não sou da agricultura, mas conheço de ouvir dizer desta ciência. Porque tudo, conforme lemos aqui, tem um tempo determinado por Deus. Você não vai encontrar uma pessoa rindo, contando histórias, piadinhas, quando o ente querido está numa urna. Você vai encontrar essa pessoa chorando, porque é o tempo de chorar. Mas ainda que a pessoa chore, o Senhor vem e consola os corações também. Assim como você dificilmente irá encontrar uma pessoa numa festa chorando, porque aquele que chora não tem ambiente para ir em uma festa. E é assim que o Senhor faz, tudo no teu devido tempo, hora e lugar. E por que a palavra do Senhor vem para você neste início de semana, falando a respeito do tempo? É para te anunciar que o tempo de Deus pertence a Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito na sua vida, na minha, nas nossas vidas. Ainda que nós busquemos antecipar as coisas, se nós anteciparmos, irmãos, fica mal acabado. Se uma criança for tirada do ventre antes da hora, essa criança vai passar por sérias dificuldades para se restabelecer com saúde. Se você acabar uma construção de qualquer maneira, não respeitando os projetos executivos, não respeitando o tempo de cura do concreto, não respeitando o tempo de cura da argamassa que vai no revestimento da fachada, não respeitando o fundo que vai antes da pintura, tudo tem um tempo, tudo tem um ciclo. Você não consegue acelerar além da ordem natural. Você não consegue fazer com que uma empresa que não tenha desenvolvido um critério empresarial sólido, você não consegue fazer com que essa empresa cresça exponencialmente e se mantenha grande com estabilidade. Porque tudo tem um tempo.
você coloca muito dinheiro na mão de uma pessoa, como vemos rotineiramente os ganhadores dos prêmios de loteria ou sorteios de maneira geral, passa um período, as pessoas perderam tudo. Por quê? Porque elas foram premiadas fora de tempo. Elas não tinham a preparação para ser dominadoras até no dinheiro. Isso não é uma má sorte, isso é a natureza. A natureza que há milhares de anos atrás, no livro dos Eclesiastes, já estava descrito. E por que então, irmão, que o teu coração está turbado? Por que então, minha irmã, que o teu coração está perturbado? Crê em Deus. Deus tem o melhor para fazer na tua vida, o melhor para fazer na tua causa. E o que fazemos enquanto não é chegado o tempo? Trabalhamos, andamos para frente, fazemos um treinamento, agimos de maneira que quando chegar a oportunidade estaremos preparados. Se você quer ter um lar de paz, adianta você querer ter um lar de paz se você sempre tem uma palavra de condenação dentro da tua casa, uma palavra de discriminação? Adianta você querer ter uma posição de destaque onde você trabalha, se você chega atrasado, não completa o teu serviço direito, não deixa que o fruto do teu trabalho seja perfeito? Adianta você querer ser um doutor em leis, ou um doutor na área de medicina, ou um grande engenheiro, arquiteto, um grande músico ou musicista, se quando você está estudando, você não estuda direito? Então, enquanto não chega o teu dia, enquanto o Senhor não prepara a tua vitória, devemos estar e nos exercitando para esse dia. O que temos nas nossas mãos, devemos fazer perfeito. Os irmãos vejam, um carpinteiro, ele tem um carpinteiro de construção civil. Se ele não fizer bem feito o trabalho dele, a obra sai torta, na largada. O carpinteiro da construção civil, ele chega, a atividade, ela é bem remunerada, mas ele não é o item mais caro da obra. Mas se ele tiver um dia mal dormido, ou se ele não for hábil, ou se ele tiver com algum problema na cabeça, ele mede a obra errado. Para quem não entende de construção civil, ele vai fazer uma medição em madeira, lastreando os pontos onde deve haver concretagem, onde deve fazer as fundações, onde saem os pilares. Se ele fizer errado o trabalho dele, sai tudo torto. Então hoje o Senhor te convida a fazer o melhor. É o final de uma segunda-feira. Hoje, sabe Deus como você está terminando o seu dia. Mas o Senhor te convida que a partir de agora, até a próxima sexta-feira, que você dê o seu melhor. Até a próxima sexta-feira, até o final desse mês, coloque a tua vida nas mãos do Senhor, confie em Deus, mas faça o teu melhor. O teu melhor não é julgando o teu irmão, o teu melhor não é discriminando a tua família, o teu melhor não é maldizendo a tua igreja, nem a tua empresa, nem os teus funcionários, nem os teus patrões. O teu melhor não é chegando para um compromisso despreparado. Imagine você confiar a tua vida num advogado, aonde ele vai te defender de uma causa onde você pode ficar preso ou em liberdade.
e o teu advogado não se prepara? Você vai entregar a tua vida para uma pessoa despreparada? Ele vai te colocar encerrado em prisões? E uma cirurgia? Imagine você entregar a sua vida, uma cirurgia cardíaca, um parto, uma vesícula, um problema no pulmão, seja que for. E você entrega a tua vida nas mãos, um desvio de septo, e você entrega a sua vida nas mãos de um médico despreparado. Um médico jovem que veio de uma festa, de uma balada, ou que ele não se preparou para aquela atividade. Você pode perder a tua vida porque a pessoa não está preparada. E você? Está dando o teu melhor? As pessoas podem confiar em você? A tua igreja, a tua família pode confiar em você? Você está dando o teu melhor? Você está buscando perfeccionismo naquilo que você faz? Buscando perfeccionismo pela tua atitude, não querendo forçar a atitude do outro. Você está preparado para subir um degrau? Você está preparado para ser recebido e aceito em algo maior? Você acha que você tem feito o melhor? Tudo tem um tempo determinado por Deus. E o Senhor se agrada de quem se esforça. Para aquele que se esforça, para aquele que confia em Deus, mas que faz o teu melhor na terra, o Senhor tem um portão aberto para te abençoar. Então, amados e queridos irmãos, querida irmandade que nos acompanha pela internet, essa palavra não é uma palavra somente de instrução, é uma palavra de libertação. Porque quantos de nós que estamos no ciclo natural da nossa vida, temos tentado, feito o nosso melhor, mas as portas, elas não se abrem. Irmãos, encerrando o que nós lemos, o verso 8º fala que há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Para aqueles que buscam, para aqueles que lutam, para aqueles que não desistem, o Senhor colocará, por certo, ainda hoje, uma porta aberta para a tua vida. Lembre-se do Senhor no dia da tua vitória. Lembre-se do Senhor no dia da tua exaltação. Lembre-se que tudo tem um tempo determinado por Deus. E o Senhor, Ele assiste, Ele acompanha as nossas obras. Faça o teu melhor. Busque fazer o melhor. E para quem está numa jornada que essa palavra parece que te trouxe mais aflição do que alegria, porque você olha para trás e fala, Senhor, mas eu tenho me preparado, tenho feito, tenho buscado ser exemplo em tudo que eu faço. Calma. O Senhor também é tempo de chegar o dia da vitória. E oxalá seja hoje o dia da tua exaltação. Então não lamente, não contente com o Senhor. O Senhor tem prazer em abençoar o seu povo. O Senhor hoje deu uma palavra de instrução para nós, de como devemos seguir, porque o Senhor abre a porta que você espera hoje, mas amanhã outras portas você irá querer que ela se abra. Porque nós vivemos em ciclos, e quando nós concluímos um ciclo, nós queremos outro. Veja uma família, um jovem, que ele busca uma esposa, um esposo, um namorado, uma namorada, para constituir uma família, até que ele encontra alguém que dá certo, que ele se sente confirmado. Se casam, aí eles querem crescer, aí eles querem conquistar, eles querem comprar uma casa, eles querem comprar um carro, querem fazer uma viagem, querem fazer um curso de especialização.
Aí querem ter filhos. Aí eles querem que o filho cresça. Aí quer que o filho tenha um bom estudo. Aí ele quer que o filho case também. E é o ciclo da vida. Você nunca está num fim. Você está sempre começando um novo ciclo. Hoje o Senhor abre uma porta na tua vida. Hoje o Senhor recebe os teus pedidos. Hoje o Senhor te confirma para uma boa obra na terra. Hoje o Senhor dá aval. Hoje o Senhor passa o anel dele da benção para dar aquilo que você busca. Mas um novo ciclo se inicia e você tenha essa palavra no teu coração. A benção do Senhor acompanha aqueles que seguem de maneira diligente a fazer o bem e praticar a justiça. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas siga Jesus Cristo. Você pode estar membrado em alguma igreja, onde alguém possa te julgar, onde você possa ser discriminado. Isso não te levará para o céu. Isso não é Deus, isso é política de homem. Busque Jesus Cristo, orientação de Deus. Esteja dentro de uma igreja onde você sinta paz, onde você sinta que você está sendo instruído para alcançar os céus. Que os teus caminhos, que os teus passos sejam confirmados pelo Senhor. Siga avante, meu irmão. Siga avante, minha irmã. Paz, prosperidade, bênção sem medida sobre a tua vida. Um ciclo pode se encerrar hoje, amanhã começa um novo ciclo. É de diligência em diligência, de fé em fé, de esperança em esperança, fazendo o que cabe a você, confiando no Senhor, todas as portas se abrirão na tua vida. Esta é a palavra que o Senhor nos manda, e o nome de Deus por tudo seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Vamos, irmãos, agradecer esse culto, a esta palavra, com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Bendito é o teu nome, Rei da Paz. Aleluia. Glória a Deus. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez, Senhor, nos encontramos com os nossos joelhos prostrados, agora em ato de agradecimento, para render-lhe graças pela boa oportunidade que Tu tens nos dado de estarmos, Senhor eterno, na Tua casa, uns na igreja, outros recebendo esse culto nas suas casas, em deslocamento, indo ou vindo do trabalho, no transporte coletivo, em viagens, mas seja em que tempo for que esse culto for assistido, nós te pedimos, Senhor, abençoa o teu povo pelo amor do teu nome e te somos gratos pela comunhão que tu tens gerado no decorrer desse culto. Graças te damos pelos hinos cantados, pela oração que temos certeza que alcançou o trono da tua glória e maiormente te agradecemos pela instrução da tua santa e bendita palavra. Permita, Senhor, que quem pregou, quem produziu o culto, para nós que estamos na igreja, sejamos os primeiros a colocar em prática a tua palavra. E permita que seja um tempo de paz para todo o teu povo também, Senhor. Um tempo de vida, um tempo de saúde, um tempo de prosperidade, um tempo, Senhor eterno, ao qual haveremos de sorrir, de salmodiar louvores em memória da Tua santidade também. Permita também, Senhor, que novos compromissos que surgem na nossa vida, que possamos ser diligentes em alcançar de vitória em vitória. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.